coisas, irmãos, que nós, os seres humanos, somos falhos e fracos, é a gente ser tardio, né? Para falar, né? Geralmente a gente, quando alguém começa a trazer um comentário, falar alguma coisa, a gente já corta pelo meio e às vezes já dá a nossa opinião precipitada, né? Não esperamos nem a pessoa acabar de contar o seu problema e a gente já vai ali e já quer dar a solução, né? A Bíblia diz que o sábio, como o nosso irmão Salomão escreve lá no livro de Provérbios, diz que o sábio é aquele que primeiro escuta e depois fala. É difícil? É difícil às vezes a gente parar para escutar? É difícil. Mas nós temos que aprender, né? A gente tem que se policiar. Ah, não consigo. Consegue. O ser humano, ele é capacitado, meu Deus, de várias formas intelectuais aqui dentro. O ser humano, ele aprende. Deus capacitou o ser humano para ele aprender. E ele aprende. Ele aprende a ser manso. Ele aprende a ter paciência para esperar e também aprende a ter o tempo para falar. Mas ele tem que se policiar, ele tem que se cuidar, né? Ele tem que começar a aprender. Quem tem esse hábito de falar muito e ouvir pouco, a partir de hoje, começa a aprender um pouquinho, né? Começa a aprender um pouquinho. Vamos aprender um pouquinho assim, vou escutar o problema daquele irmão ou daquela irmã, vou esperar ele acabar o seu problema, para depois eu dar o diagnóstico, né? Se tiver dentro da nossa capacidade. Porque João, ele disse que Jesus é o verbo vivo, né? Os irmãos que já estudaram e se formaram, os irmãos sabem que serve o verbo, né, irmão? O verbo serve para julgar, né? O verbo, tanto ele julga no passado, no presente e no futuro. Qualquer coisa que você quiser julgar, você usa o verbo, você julga. Jesus é o mesmo. No passado, no futuro e no presente. E ele nos ensinou muitas coisas nos seus discursos e nas suas doutrinas, para não sermos precipitados. Porque, às vezes, por sermos precipitados, falamos coisas e depois a gente quer retroceder, mas é já tarde demais. Porque a palavra, depois de lançada, e depois querer fazer emenda, não é fácil. Então, por isso que o Senhor nos deu 2 orelhinhas, né? Para escutar mais, uma boquinha para falar menos, né? Porque se fosse para falar mais, você teria 2 bocas, né? Porque daí 2 vezes falar bem mais rápido e só uma orelha para escutar, né? Mas ao contrário, né? Deu 2 para escutar mais e uma para falar menos, né? Tardio para falar. Quem ouve com atenção adquire a rara capacidade de opinar acerca de qualquer assunto. É verdade. Aleluia. Você está numa sala de aula, você está escutando o professor ensinar. Se você começar a interromper o professor, você não aprende nada, né? Você tem que estar sentadinho, escutando, adquirindo conhecimento, para depois você estar capacitado para falar, né? É justamente por isso que a carta de Tiago exorta-nos a ser tardio para falar. Uma palavra dita sem pensar, fora do tempo e sem conhecimento dos fatos, pode provocar verdadeiras tragédias. Quem nunca se arrependeu de ter falado antes de pensar? Aí uma pergunta que o nosso comentarista, eu me esqueci o nome do abençoado aqui, o pastor Eliezer, ele faz essa pergunta para nós. Quem nunca se arrependeu de ter falado antes de pensar? Puxa, a vida não era para eu ter dito aquilo e agora.
Porque às vezes nós estamos dentro de uma empresa trabalhando, né? Estamos ali fazendo o nosso serviço, daqui a pouco chega o patrão, mas tu está muito devagar, não sei o quê, não está gostando de dar as contas. Aí ele bota a mão na cabeça, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Estou com tanta conta para pagar, aluguel atrasado e... Puxa, escapuliu. Então a gente tem que refrear, né? Aprender a se controlar, né? A não falar aquilo que já vem na boca direto, porque senão você vai ficar depois pedindo a graça e pedindo a misericórdia.